Já está gravando. Compartilhar a tela. Isso. Tá fazendo isso aqui com os slides. Ou seja, não dá para ver nada. Mas está resolvido, graças a Deus. Última aula, se eu não me engano, a gente viu essa seção aqui 3.4. Vamos aqui na 4.1 e na 4.2 hoje. Aqui é só uma apresentação do que vai ser feito aí no caso em cada uma das sessões. Seção 4.1, perspectivas axonométricas, perspectivas isométricas, cavaleira, dimétrica e trimétrica. Aqui no caso uma situação, um problema, que é passada aí para vocês, ela vai ser retomada no final da sessão. Tá? Então, está dizendo para a gente aqui, né, que a gente, quando está fazendo o desenho, a gente tem muita questão da perspectiva, tá? A perspectiva é o quê? É você ver, né, através da figura. Aqui, por exemplo, a gente pode pensar que são algumas crianças brincando, né? Todo mundo de cabelo curto, podemos pensar que todos são meninos, embora nada impede, né, disso aqui ser uma menina, ou esse ser aqui também ser uma menina, ok? Mas a gente pensa que é um menino, tá? Então, assim, a gente tem um contorno, né? Uma ideia do contorno, tá? Quando a gente tem, no caso aqui, uma perspectiva isométrica, essa daqui, no caso, é uma perspectiva isométrica, a gente está vendo todas as faces praticamente do mesmo tamanho, ISO igual, tá? Mesma metria. Aqui no caso dimétrica, dois do mesmo tamanho, um maior. E aqui no caso trimétrica, tá? Onde eles vão ter aqui no caso, né, isométrica todos iguais, aqui duas iguais, e a trimétrica elas não estão iguais, né? Você não tem geometria, né? Mas ela tem uma escala aqui crescente, no caso, tá? Então, a perspectiva, o que ela vai fazer? Ela vai representar graficamente as três dimensões do objeto, num único plano, tá? E de que maneira ela faz isso? Ela quer transmitir a ideia de profundidade, relevo, e um modo tridimensional de representação. Para isso daí, vou dar uma chamada aqui. Cadê? Curvas de nível. Curvas de nível. Aqui, ó. Quando você quer fazer aqui, no caso, o contorno de uma montanha, né? Isso aqui é um mapa, ó. Esse mapa aqui está representando essa geografia, onde quando as linhas estão mais distantes, quer dizer que você tem uma inclinação mais suave. Quando as linhas vão ficando mais perto uma da outra, quer dizer que a inclinação aumenta, tá? Então isso aqui também é o quê? É uma forma, né, de você, através de uma representação gráfica, representar uma geografia, tá? No caso aqui, ó, de uma montanha, contorno de uma montanha, alguma coisa do tipo, tá? Isso aí vocês vão ver na disciplina de topografia, quem é da engenharia civil. O pessoal que é da mecânica não vê isso não, tá? O pessoal que é da engenharia civil, você vai ver aí no caso em topografia.
Isso aqui, ó, tem uma engenharia que é chamada de engenharia cartográfica, que é especialista em fazer mapa, e engenharia de agrimensura, também é especialista aqui no caso em fazer mapas. Na engenharia civil a gente aprende alguma coisa de topografia. Se você quiser, né, montar uma empresa de topografia, não é uma empresa muito cara de você montar não, tá? Você precisa só de uma estação total, alguns equipamentos lá como balizas, trenas, tá? E um nível, e assim, hoje você encontra aí nos bazares, né, de topografia aí no Facebook, grupos aí de WhatsApp de engenharia, as pessoas vendendo. Você monta uma empresa dessa aí com 10, 15 mil reais no máximo, tá? Em termos de equipamento, né? E, bem, primeiro serviço que você pegar aí, que você tiver que fazer o contorno, né, o georreferenciamento de marcos de uma determinada fazenda, primeiro serviço que você pegar, você já paga o equipamento, tá? Então, assim, esse esquema aqui de curva de nível, topografia, algo que dá uma grana relativamente boa, viu? Relativamente boa mesmo. Então, se alguém aí tiver condições, né, de comprar os equipamentos, tiver condições de ter os equipamentos, mais para frente aí, espera você fazer a disciplina de topografia primeiro, né? E tem uns cursos de técnico em topografia. É bem prático, tá? Porque na engenharia civil a gente aprende a fazer um monte de coisa, mas a gente fica meio lerdo. A gente não tem agilidade como o técnico de agrimensura tem não, tá? Ou técnico de topografia tem não. Porque eles aprendem o que eles precisam fazer, o quê? Manusear os equipamentos e fechar uma poligonal. A gente fecha, mas a gente é mais devagar. Mas se você comprar o equipamento, começar a fazer serviço depois que você se formar, claro. Se você quiser fazer antes, dá para você fazer antes também. Basta você fazer uma parceria com um engenheiro que assine o serviço que você estiver fazendo. Também é uma opção, tá? Também é uma opção. Não precisa só esperar formar para poder fazer isso, não. Mas ali no caso, curva de nível. Então você tem lá, ó, olha lá, profundidade, relevo, tá? É um modo tridimensional de representação. Então você tem essa figura aqui, certo? E aí, para essa figura, você tem essa representação e essa representação. Essa daqui, no caso, né, seria a vista frontal, lateral direita e superior. Tá, ó, frontal, lateral direita, lateral esquerda. Frontal, não, frontal essa daqui. É a lateral esquerda, lateral direita, frontal e superior. Tá? Então, na classificação aqui no caso das perspectivas, elas são classificadas em cônicas e axonométricas. Então, na perspectiva, você tem a cônica e você tem a axonométrica. A cônica, você pode ter um ponto de fuga, 2 pontos de fuga, 3 pontos de fuga. A axonométrica pode ser ortogonal ou oblíqua. Na perspectiva axonométrica ortogonal, você pode ter a isométrica, a dimétrica e a trimétrica. E na perspectiva axonométrica oblíqua, você pode ter a cavaleira e a militar. Tá? Aí vem aqui os nomes, né? Os nomes não, as representações de cada uma delas. Então, na perspectiva cônica, na cônica, com 1, 2, 3 pontos de fuga, a gente tem aqui na figura 4.5 um ponto de fuga só. Um ponto de fuga aqui no final, dele nascem as linhas, tá? E essas linhas é que vão dar os alinhamentos aqui, ó, dos pilares, dessa abóboda aqui, ó, tá? Que a princípio, né, poderia ser o teto aqui de uma igreja, ok? Se for feito de pedra, essas pedras aqui, elas obedecem o processo de compressão, tá? Mas um único ponto de fuga, ok? Aqui, ó, já tem 2 pontos de fuga, um ponto de fuga aqui e outro onde esses aqui vão se encontrar, ó, que é cá na frente, tá?
E aí você também tem uma ideia tridimensional da coisa, tá? Só que você tem 2 pontos de fuga. E depois você pode ter 3 pontos de fuga. Com 3 pontos de fuga você também tem a representação. Ah, qual que é melhor? Não sei, né? Qual que é melhor. Essa daqui a gente tem essa ideia quando você está andando na linha de um trem, né? Parece que os trilhos estão se encontrando lá na frente. Nem sei, isso não acontece, né? Mas a impressão que a gente tem é que eles estão se encontrando lá na frente. Essa daqui é muito usada por pintores, né? O cara vai fazer um quadro lá, uma rua, né? Uma rua daqui, outra rua de lá, tá? Às vezes usa muito essa daqui, 2 pontos de fuga. E aí você tem a perspectiva axonométrica. Então a palavra axonométrica é axon, eixo, metro é medida. Então a medida do eixo. Então as perspectivas axonométricas, elas vão ter, né, uma utilidade, tá, para representar as formas que são tridimensionais. E elas vão estar relacionadas, e vai estar relacionado no caso aí com os eixos ortogonais, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E cada um desses eixos aqui vão corresponder à largura, comprimento e altura, respectivamente, tá? E aí, o ângulo que eles vão estar formando entre si é que vai afetar, né, a marcação das dimensões do desenho, tá? Então, quando a gente tem, dentro dessa axonométrica, né, a gente vai ter a ortogonal e a oblíqua. A ortogonal, você tem a perspectiva isométrica, dimétrica e trimétrica. Isométrica, né? Isso mesmo, tá? Mesma medida. Dessa forma, né, a perspectiva isométrica mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do desenho. Ok? Então, nesse caso, elas vão ser todas na mesma proporção, tá? E é a que a gente mais usa, não aqueles desenhos, né, como daquela primeira prova, tá? Foi uma perspectiva aqui no caso isométrica, ok? E aí a gente tem, olha só, os eixos, eles vão estar separados aqui, ó, por 120 graus. 120, 120, 120. Quando você pega, né, esse aqui, ó, de 120, isso aqui, traz aqui para o plano XY, tá? Você tem exatamente 30 graus desse lado e 30 graus desse, ok? Então, aqueles desenhos que a gente fazia eram todos nessa proposta aqui, ó, 30, 30. E aí a gente fazia lá os desenhos que tinha que ser feito, tá? Então, esse camarada aqui, ó, olha lá, 30 graus de um lado, 30 graus do outro. Então, a gente usa o esquadro, né, de 30 graus, ok? Então, quando aqui é 30 graus, aqui é 30 graus, a gente está na perspectiva isométrica. Quando a gente tem a perspectiva dimétrica ou bimétrica, olha lá, 2 dos ângulos são iguais e apenas um deles é diferente, tá? Apenas um deles é diferente. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Então, lá, perspectiva dimétrica é desenhada a linha auxiliar horizontal, essa linha aqui auxiliar horizontal, coincidindo com os vértices inferior da peça. Os dois ângulos que surgem são diferentes no eixo em altura e oblíquo de 7 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 7 graus e do lado de cá eu tenho um ângulo de 42 graus. Tá? Então, quando tem isso daí, 7 graus, 42 graus,
a gente tem, então, uma perspectiva que é a dimétrica. A isométrica 30-30. Tá? Não é muito comum, tá? A gente tem que falar disso aqui para você saber que existe. O mais comum é essa daqui. Ok? Essa daqui é a mais comum. Essa daqui não é muito comum, não. Tá? Mas existe. Tá aí. E você tem a trimétrica. Na trimétrica, ó, o ângulo aqui, em vez de ser 7, vai ser 15, e aqui, em vez de ser 42, vai ser 44. Tá? Então, ó, os três eixos formam ângulos diferentes. Nenhuma das medidas é marcada em verdadeira grandeza, ou seja, na grandeza proporcional ao desenho de forma adequada. Na perspectiva trimétrica, desenhada a linha auxiliar horizontal, conjunto vértice inferior da peça. Sim, o vértice inferior da peça está aqui. E tem esses dois ângulos, um ângulo de 15 do lado esquerdo e um ângulo de 44 aqui do lado direito, né, a sua direita aí no caso, tá? Então, na isométrica, todos os ângulos são iguais e todas as medidas são em verdadeira grandeza. Verdadeira grandeza é a grandeza que realmente a coisa representa, tá? Na proporcionalidade. Dimétrica, dois ângulos iguais e duas medidas em verdadeira grandeza, outra não. E a isométrica não, trimétrica, tá? Isométrica aqui em cima, isométrica, dimétrica, trimétrica. Todos os ângulos são diferentes em uma das medidas em verdadeira grandeza. Então, tá aqui, tá? Aqui, ó, 120, 120, 120. Tá aqui, verdadeira grandeza. Aqui, 11, né? E aqui o de 15, certo? Então, aqui no caso, vai ser, né, aqui a dimétrica e aqui a trimétrica, todos os ângulos diferentes, aqui dois ângulos iguais. E depois nós temos a perspectiva cavaleira, que aí no caso a gente já está indo lá do outro lado. Só voltar aqui rapidinho. Cadê? Aqui, ó. Então a gente estava nas ortogonais, ó. Perspectiva axonométrica ortogonal, isométrica, dimétrica e trimétrica. Aí agora a gente está na perspectiva axonométrica oblíqua. Aí na oblíqua a gente tem a cavaleira e a militar. Vamos lá nela. É porque não falou aqui que era oblíqua, mas é oblíqua. Olha lá. Perspectiva cavaleira. Aí tem que falar aqui de novo, né? Perspectiva axonométrica oblíqua, cavaleira ou cavaleira. Então é aquela em que a direção dos raios projetantes é oblíqua ao plano de projeção. Nessa perspectiva, após desenhar as linhas auxiliares horizontal, só um ângulo aparece, pois uma das arestas da peça coincide com a linha auxiliar horizontal. As medidas no eixo da largura são reduzidas à metade do seu valor real. Porém, todas as outras medidas são marcadas com valores reais. Está aqui. Então, essa daqui, no caso, é uma perspectiva cavaleira. Repara que um dos lados, olha só, ele fica o quê? Junto com a linha auxiliar. Nos outros, naquela lá que era a isométrica, a dimétrica e a trimétrica, o vértice encostava e formava ângulos. Aqui não. Aqui, essa aresta, ela fica em cima da linha auxiliar. E aqui, ó, eu tenho um ângulo de 45 graus. Beleza? Então, essa daí é a característica da perspectiva cavaleira. Essa é a característica da perspectiva cavaleira. A aresta inferior da face aqui, ó, frontal, ela fica paralela aqui no caso com a linha auxiliar. E aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, consequentemente aqui e aqui também, tá? Então o comprimento, que é essa medida aqui, ela está na escala 1:1, a altura também está na escala 1:1, a profundidade está na escala 1:2, ou seja, você tem uma redução, tá?
Então, a largura dela aí, ela está na escala 1:2. Tá? Cada 1 centímetro aqui corresponde a 2 centímetros lá no real. O ângulo alfa pode ter várias medidas. Tá? Então, ele pode ser de 15 graus, pode ser de 30 graus, 45, 60, 75. Tá? Então, não precisa necessariamente ser de 45 graus. Qual é a grande característica dela? Essa aresta aqui está junto com a linha auxiliar, diferente do que acontecia aqui nessas outras. Ó. A linha auxiliar, você tem ângulo. A linha auxiliar, você tem ângulo. A linha auxiliar, você tem ângulo. Ângulos iguais, 2 ângulos apenas iguais e os 3 ângulos diferentes. Aqui, ela está coincidente aqui com a linha auxiliar. Tá? E depois você tem a perspectiva que a gente chama de perspectiva militar. Tá? Você tem aqui, no caso, a linha auxiliar, que está na horizontal. Tá? E aí, você vai estar fazendo aí, no caso, o desenho. Então, na perspectiva militar, a perspectiva é uma perspectiva onde os eixos X e Y formam entre si um ângulo reto. Tá? Eixos X e Y formam entre si um ângulo reto. Então, se esse aqui for o eixo X, esse aqui for o eixo Y, eles estão formando um ângulo de 90 graus aqui. Ó. Aqui a inclinação mudou, em vez de ser 45, 45, ficou 30, 30 e 60, mas aqui ó, continua sendo igual a 90 graus. Então, para construir é necessário reduzir as medidas do eixo Z, o eixo da altura, em 2/3. Então, o que a gente vai ter? Ó? O eixo X e o eixo Y tem a mesma medida, e o eixo Z ele vai ter apenas 2/3 da medida dos outros dois eixos. Tá? Então, a figura 4.16 apresenta 2 exemplos de perspectiva militar, com os ângulos alfa, beta, igual a 45 graus. E alfa diferente de beta, com alfa igual a 60 graus e beta igual a 30 graus. Aqui. Tá? Então, assim, se eu te peço para desenhar um negócio desse aqui numa prova, tá? E eu te falo que essa medida aqui, essa medida são iguais, essa daqui é igual, por exemplo, a 3 metros, essa daqui é igual a 3 metros. Quanto que vai ser a altura? Vai ser 3 metros também, né? Mas a representação dela aqui vai ser de quanto? De apenas 2/3. Então, 2/3 de 3 é 2. Então, na hora de você desenhar isso daqui, você vai medir na régua lá, ó, 3, você vai medir na régua 3, e aqui você vai medir só 2. Vai representar 3 também, mas você só vai medir 2. Tá? Nessa outra aqui, ó. Olha lá. Nessa outra aqui, como vai ter a metade, o que você vai ter? Se aqui eu medir 2, aqui eu medir 2, aqui eu vou medir apenas 1. Tá? É isso que essa escala aqui está nos dizendo. Vou medir apenas 1. Olha, exercício perspectivo. Sendo x igual ao comprimento, y igual a largura, z igual a altura, qual o tipo de perspectiva representado na figura 4.17? Essa daqui. Primeira coisa que a gente percebe, né? Olha, essa aqui é a linha que está no horizontal. A aresta inferior está em contato com ela. Bem, se está em contato com ela, só pode ser a cavaleira. Tá? Se fosse as outras, todas as outras, um dos vértices aqui forma com a linha horizontal um ângulo. Então, essa daqui, no caso, é uma perspectiva cavaleira. E aí, o que você tem? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tá?
Então, lá, perspectiva cavaleira. Somente um ângulo na linha auxiliar, pois apresenta, né, somente um ângulo na linha auxiliar, que é esse ângulo aqui. Tá? Ou seja, essa aresta aqui está em contato com a linha auxiliar que está na horizontal. Tá? E a medida aqui foi reduzida pela metade. A largura foi reduzida pela metade. E aí você tem o papel isométrico. Numa daquelas aulas passadas aí que a gente viu lá do Senai, tinha esse tipo aqui de papel, onde a pessoa chegava a fazer os desenhos da peça. Tá? Então, facilitar, né? Hoje em dia é uma coisa que ninguém usa mais isso aqui, né? Embora, ninguém usa assim, né, gente? A gente fala ninguém usa porque a gente está na engenharia as coisas são diferentes. Mas o cara que está lá, né, fazendo o curso de torneiro mecânico, ajustador mecânico, o cara que está fazendo o curso técnico de edificações, o cara que está fazendo aí ou seja, as pessoas que vão auxiliar o engenheiro no trabalho dele, eles ainda trabalham desse jeito aí. Então, assim, é interessante que a gente saiba, porque se eu não sei, como é que eu vou depois cobrar do outro o serviço dele se eu não sei nem o que ele faz? Tá? Então é interessante que a gente saiba, não que você vai fazer isso, tá? Deixa por conta lá do técnico. Mas, daqui a pouco o técnico está tirando onda em cima de tu. Ele vai saber mais do que você, tá? E na prática, dependendo do que for, ele realmente vai saber mais do que você, porque sua função não é apertar parafuso, sua função não é virar massa, não é assentar tijolo, né? Sua função é projetar. E a função dele é fazer essas coisas. Então, muitas vezes ele vai achar que é melhor do que tu, porque ele sabe fazer algumas coisas que você não faz. Mas não quer dizer que seja melhor do que você, não. E muito menos você é melhor do que ele, né? Cada um tem sua função aí no mundo, né? Cada um tem sua função no mundo. Tá? Mas é bom você saber. Você, enquanto engenheiro, tem que saber um pouquinho mais do que as demais pessoas. É o que se espera de você. Tá? Então, aqui, traçado de uma perspectiva. Então, quando você vai trabalhar com isso daí, você, a princípio, né, tem que estar, por exemplo, isso aqui no caso é uma perspectiva isométrica. Então, você tem que traçar aqui, no caso, os eixos isométricos. Você tem que ter aquela linha, né, horizontal, auxiliar, um ângulo de 30 graus cada uma delas, tá? Então, essa daqui, ó, você tem aqui, ó, a linha que está na horizontal. Esse ângulo aqui com horizontal e esse ângulo aqui com horizontal é um ângulo de 30 graus, tá? E aí você tem aqui o volume da largura, do comprimento e da altura. Você tem aqui esse bloquinho, que seria aqui no caso um paralelepípedo, tá? Depois que você tem esse paralelepípedo, você vai pegar essa parte aqui dessa altura, ó, vai marcar e vai traçar aqui uma paralela. Se você tivesse com os esquadros e com a régua, uma régua T, né, ou uma régua paralela, dá para você fazer. Ok? Aí depois que você foi fazendo aqui o desenho, aí você vai e apaga as outras linhas. Por isso que ele fala aqui, ó, que você, olha lá, trace linhas. Cadê? Trace levemente, levemente. Então você vai só passar mesmo aí o lápis de uma maneira a deixar uma indicação de onde é. Mas você não tem que apertar o lápis, não. Você só vai apertar o lápis no final.
tá? E é isso. O prisma chanfrado, a mesma coisa. Você desenha aqui, no caso, né, um cubo. Depois que você desenha aqui, no caso, o cubo, você marca aqui essa ponta, né? Marcou aqui. Depois você vai vir com a régua, você vai vir com o esquadro ó, paralelo a essa daqui. Você vai desenhar essa e vai desenhar essa. Depois que você desenhou essas duas, você vai apagar isso daqui. E aí depois você vai fazer o desenho daqui para cá. Ó. Daqui para cá. Tá? Geralmente, isso é no começo, né? Depois você já vai desenhando esse negócio mais na tora mesmo, tá? E hoje em dia ninguém mais vai ficar desenhando esse negócio assim no papel, né? Você já pega para desenhar logo aí, é no AutoCAD mesmo. Agora, tem coisas, viu, gente, que, principalmente o pessoal da mecânica, o pessoal da civil, eu nem falo nada não, porque o pessoal da civil aí é diferente. Mas o pessoal da mecânica, tem coisa que é papel mesmo, tá? O cara, por exemplo, vai aprender a fazer solda. Ah, aí alguém fala assim, ah, meu pai é serralheiro, né? Eu já trabalhei na serralheria, já dei uns pontos de solda. Mas assim, quando você faz curso de solda, o grande lance ali é você ter o quê? Firmeza na mão. Porque quando você está soldando, às vezes o eletrodo, né, são os eletrodos revestidos, às vezes o eletrodo tem lá, 25, 30 centímetros. Você vai consumindo ele, ele vai gastando. E aí você tem que estar o quê? Aqui no alicate, né, que segura ali aquele eletrodo. Então, muitas vezes, é a mesma coisa de você estar querendo fazer alguma coisa com a caneta. Eu quero escrever e estou segurando a caneta aqui. Como é que eu escrevo meu nome, né? Sério, pegando a caneta assim, para poder chegar a escrever. É coisa meio complicada. Então, quando a pessoa vai aprender a soldar, ela, antes de pegar a máquina, é porque a gente quer aprender tudo o quê? Tudo na tora. Né? Não, dá uns eletrodos aí, deixa eu aprender ali a soldar. Bem, eletrodo de serralheria eu nem falo nada. Você compra aí 1 quilo de eletrodo, né? Alguns quilos de eletrodo é baratinho. Agora você pensa um eletrodo de inox, tá? Um quilo de eletrodo de inox é R$ 50, poxa. Você não pode ficar gastando aí eletrodo de inox à toa, tá? Porque é caro. Desculpa aí, né? Na captura de uma barata. Matar a bichinha, não deixar a barata solta, não. Então, assim, você está fazendo solda, antes de você ir para uma máquina, né, para usar um eletrodo de inox, que é R$ 50 o quilo, que um eletrodo que você gastar errado é R$ 15, por exemplo, você primeiro vai pegar o quê? Uma folha de papel e vai segurar um lápis, como se fosse, né? Vou pegar aqui essa concha aqui, ó. Então você vai pegar um lápis desse jeito, e aí você vai chegar e vai, em cima aqui da folha de papel, tá aqui a linha da minha mão aqui, ó, tá? Então você vai ter que chegar e fazer o quê? Rabiscar com a ponta do lápis. E aí você precisa de quê? Você precisa de, igual caderno de caligrafia, você precisa que o eletrodo vá para um lado e para o outro, vá para um lado e para o outro, tá? Ou você deixa fazendo assim, né? Às vezes não é só um zigue-zague, né? Às vezes é fazendo umas ondinhas, um rococó. É interessante que ele tenha a mesma pressão do grafite, então não pode ter um lugar que está mais apertado, um que está mais suave, tá? E ele tem que estar igual no caderno de caligrafia, tem que estar nas mesmas dimensões. Quando você aprende a fazer isso com o lápis, segurando o lápis e vindo no papel, há uma distância aqui, ó, considerável, que é exatamente a questão do eletrodo,
Quando você consegue fazer isso, aí sim você vai para a máquina de solda. Então, assim, eu acho complicado você chegar e falar, não, eu sou engenheiro mecânico, ou sou engenheiro civil, e eu sou inspetor de solda e você nunca soldou, tá? Eu acho complicado. Agora, tem muito aí no mercado, ok? Tem muito no mercado. Geralmente, um cara assim não é muito respeitado pelos funcionários, não. Embora a sua moral depois vem com você chegar e mostrar que você sabe o que você está falando, né? Mas, geralmente, o pessoal tem mais respeito por aquele que sabe fazer o serviço. Então, um cara que é engenheiro mecânico aí, que sabe dar um bom ponto de solda, tá? Como diz ele, né? Jogar um bom barro, não ficar aquele cocô de galinha, é uma coisa interessante, ok? E a gente tem que estar sempre aberto para o aprendizado, né? Aquelas velhas. Todo filme oriental tem disso, né? O cara vai procurar o mestre, aí o mestre está lá para tomar um chá, e aí o mestre vai virar a chaleira de água na xícara de chá na xícara da pessoa e começa a entornar. E aí o cara fala, mestre, mas já está entornando. Aí ele fala, pois é, como é que eu vou te ensinar alguma coisa se você está tão cheio de si? E às vezes a gente, quando começa um curso superior, né, a gente se acha muito, né? Ninguém é nada, viu, gente? Ninguém é nada, nem quem está estudando, nem quem já se formou. Estamos aqui nesse mundo só de passagem. Humildade é a melhor coisa que a gente tem, tá? Humildade é a melhor coisa que a gente pode levar dessa vida. Então aqui ó, tem um videozinho, vamos acessar ele aqui rapidinho no YouTube. Vamos ver se abre.
Eu acho que tá bom. Eu acho que tá bom. Tá? Depois vocês pegam e dão uma olhada nesse vídeo aí no YouTube. Ele está exatamente no nosso livro texto, tá? Clica aí, termina de assistir. Então, nesse caso aqui, ó, quando é oblíquo, por quê? Você tem lados, né? Ó, essa aresta aqui, ela não é paralela nem ao eixo X, nem ao eixo Y, nem ao eixo Z. Então, quando não é paralela, é oblíquo. Tá ok? Aqui, ó, esse sem medo de errar, tá retomando aquela situação, problema lá do comecinho da sessão 4.1, tá? Depois vocês também dão uma olhada aí. Não vou fazer de novo com vocês, quer dizer, não vou fazer de novo. Isso aqui é para vocês fazerem, tá? Se possível, pega aí um papel em casa, tenta desenhar esse negócio, usar régua, compasso, esquadro, tá? E vê vídeos aí no caso, na internet, tá? Vídeos aí no YouTube. Esses do telecurso mesmo aí são ótimos. Ótimos, excelentes. E sempre que você for desenhar, lembra de fazer o carimbo, ou a legenda. Lembra de fazer isso aqui. Beleza? E aí, ó, são os modelinhos, feito de sabão. Mas pode ser feito de gesso, pode ser feito de qualquer coisa. Tá? Então, em cima desse modelo, você pode estar fazendo os desenhos. Tranquilo? E o avançando na prática é uma outra situação, problema, onde você pode estar utilizando aí também para poder chegar e fazer os desenhos que são sugeridos. Então, tá lá, prédios isométricos. Aí, ó. Para vocês isso aí, tá? E depois vocês pegam para fazer também o Faça Valer a Pena, deixa guardadinho aí que se a gente precisar, por acaso, para alguma nota, a gente solicita que vocês enviem aí para a gente. Tá? Não deve precisar não, mas se precisar, já está aí. Seção 4.2, noção espacial, construção de perspectivas a partir das projeções ortogonais. Então, de novo, aqui nesse diálogo aberto, ele traz para a gente uma situação, um problema, que vai ser resolvida lá naquele sem medo de errar, no finalzinho, tá? Depois vocês dão uma olhada nisso aí também. E aqui é o que realmente é o conteúdo da sessão. Então, não pode faltar. Então, está dizendo aqui, né, que no Brasil, na Europa, na Ásia e outros países, a gente vai usar a projeção no primeiro dieto. Nos Estados Unidos e no Canadá, usa a projeção no terceiro dieto. Isso aqui a gente vem falando desde o começo do curso. Tá? Então, quando o desenho está em perspectiva, é possível passá-lo para a projeção ortogonal, assim como o contrário. O desenho em projeção ortogonal pode ser passado para a perspectiva. Essa segunda representação é o que iremos estudar nessa sessão.
tá? Então, o que nós temos lá? As três vistas apresentadas na projeção ortogonal têm diferentes nomenclaturas. As vistas frontal, a vista frontal também é chamada de vista principal ou de elevação. A lateral esquerda também pode ser chamada de vista de perfil e a superior também pode ser chamada de vista em planta. A gente usa muito isso aqui na engenharia civil, tá? Ah, vamos ver isso aqui em planta, é a vista superior, tá? Então, toda hora o professor vai desenhar um negócio lá de tentar desenhar tridimensional, daqui a pouco ele vai falar assim, ah, vamos ver isso aqui em planta. É a vista superior, tá? Então, essa daqui, ó. Olha lá, pode ser o quê? Um bloco de fundação e um pilar redondo saindo desse bloco de fundação, certo? Então, estou com a vista dela aqui, ó, em perspectiva, e aqui eu tenho a vista em planta, tá? É a vista em planta. Então, para a representação da projeção ortogonal em perspectiva, a gente tem que estar esperto, né, em qual perspectiva que ela está sendo mostrada. Então, quando os dois ângulos, ó, são iguais em relação à linha auxiliar, né, eu tenho a perspectiva isométrica, tá? Quando eu tenho dois ângulos iguais apenas, eu tenho a perspectiva dimétrica. E quando os três ângulos são diferentes, eu tenho a perspectiva trimétrica. A gente viu aí na sessão anterior, tá? Aquele mesmo desenho que a gente tinha feito aí no exercício anterior, na sessão anterior, tá? Então, lá, para traçar a perspectiva de um modelo é necessário seguir 5 fases, como a gente viu na sessão anterior. Então, a primeira fase é o quê? Eu desenho o paralelepípedo, tá? Ou prisma. Depois, eu marco essa lateral aqui, tá? Ou seja, essa vista aqui. Depois, eu marco a vista superior, né? E depois eu marco a vista aqui lateral. E depois eu apago essas outras partes. Na hora que eu apago essas outras partes, eu passo a ter o meu desenho, tá? Então, as vistas ortogonais para perspectivas. Então, a figura 4.35 vai estar apresentando a projeção ortogonal de uma peça mecânica para a representação dos diversos tipos de perspectivas axiométricas, ortogonal, que no caso seria a isométrica, a dimétrica e a trimétrica, e a oblíqua, sendo a cavaleira e a militar. Tá? Então, na projeção, no caso aí, ortogonal, por isso, no caso aqui, é projeção ortogonal, tá? Então, aqui a gente tem, né, para este daqui, a gente está olhando ele, em vez de ser está olhando aqui já no terceiro diedro, né? A gente está vendo, em vez da vista frontal ser daqui, ela está dali para cá, tá? E aqui, no caso, as medidas. E aqui é o rebaixo, né? O rebaixo. Então, uma atenção que ele chama aqui é para quê? Cotagem de perspectiva, usada para sólidos geométricos, em que as linhas auxiliares são perpendiculares e a linha de cota é paralela às arestas, conforme mostra a figura 4.34. Então, neste caso aqui, ó, a gente está tendo, né, essas linhas aqui, ó, para poder dizer, né, a distância aqui no caso das cotas. Então, aqui eu tenho uma medida de 8, de 9, não está falando aqui se é centímetro ou se é milímetro, vamos pensar que são centímetros,
tá? Mas pode ser qualquer unidade. E aqui no caso 13, 16, 17, tá? E tendo essas três vistas aqui, a gente consegue desenhar tridimensionalmente este objeto, que foi o que eu pedi na prova passada, né? Na prova passada eu pedi isso daqui, ó, tá? Então, se eu fosse desenhar esse negócio aqui, primeiramente eu teria que fazer o quê? Uma linha aqui auxiliar, 30 graus aqui, 30 graus aqui, ok? E desses 30 graus aqui, 30 graus aqui, a gente subiria, tá? No encontro delas aqui, uma linha que teria 9 com mais 8, teria 17, tá? E aí depois a gente sairia puxando, né? Com 17, com 13, depois fazia um rebaixo de 8 e continuaria 16, e aí morreria a largura dela aqui no final, ficaria com 13. Tá? Ou seja, ficaria uma peça parecida com essa daqui, ó, só que com essa aresta um pouco mais para frente e girado, né? Essa parte mais alta estaria aqui nessa ponta e o rebaixo estaria na ponta de cá. Mas seria alguma coisa muito parecida com essa daqui. Aí nós temos aqui uma isométrica, na figura 4.36, a perspectiva isométrica. Ela vai ser construída em cima de a partir, né, da projeção ortogonal, tá? Da figura 4.35, essa daqui, projeção ortogonal, tá aqui a figura dela, ok? Então, como a gente tinha falado, né? Um pouquinho mais. Eu tinha desenhado ela até ao contrário, né? É, tinha desenhado até ao contrário, eu teria dado um giro, né? Esse vértice aqui no desenhozinho que eu fiz lá em cima, ele estaria aqui, tá ok? Mas essa aqui no caso seria, né, a tridimensional dessas projeções ortogonais aqui. Aí de novo aqui um videozinho lá no YouTube, eu acredito que vai ser também daquele Telecurso 2000, depois vocês dão uma olhada. Aí temos a perspectiva aqui, ó, dimétrica, então essas mesmas informações aqui ortogonais na perspectiva isométrica, na perspectiva dimétrica e na perspectiva trimétrica, tá? É interessante que você faça o treinamento isso aí. Depois ela na cavaleira, a cavaleira é a mais fácil, né, talvez, que você só já joga, né, das arestas em cima do eixo ou da linha horizontal, mais fácil. E a militar, que eu acho que é a mais estranha, né? A militar é a mais estranha. Mas está aí ela também, ó, a militar. Tá? Dá uma treinada nisso aí, que enfim, é necessário. Tanto para o pessoal da mecânica, quanto para o pessoal da civil. Tá, gente? Porque, não é só o pessoal da mecânica que tem que desenhar, não. Você não fica pensando que AutoCAD, que Revit faz desenho sozinho, não. Ele faz só o que você manda. Se tu mandar errado, ele faz errado. Tá? Pensando que, não, é só chegar lá e ele cria. Não cria nada, não. Quem cria é tu. Tá? Aqui no caso, analisa a figura 4.41, essa daqui, e responda. Letra A, a perspectiva desenhada equivale à projeção ortogonal representada? Tá? Então tá aqui, ó. A perspectiva desenhada equivale à projeção ortogonal representada? Vamos ver. Então essa aqui é a projeção ortogonal e aqui é a perspectiva, tá?
Então, neste caso aqui, quando você olha aqui, ó, você vê, parece um T invertido e tem essa parte mais alta aqui, que seria como se fosse do telhado, né? Olha lá, um T invertido e essa parte mais alta aqui como se fosse do telhado. Aí depois você tem a vista por aqui, ó. Quando você olha por aqui, você vê um retângulo e você vê o telhadinho aqui, ó. Tá lá. E quando você olha por cima, né, em planta, você vai ver o quê? Você vai ver uma base retangular, você vê esse outro retângulo aqui e você vê a cumieira desse telhado de um lado e do outro, tá? Então, nós temos a peça, né, a perspectiva desenhada equivale à projeção ortogonal representada? Sim, equivale. Qual tipo de perspectiva foi utilizada no desenho abaixo? Bem, a perspectiva isométrica. Se você passar uma linha aqui, você vai ver que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui são iguais. Se os dois ângulos são iguais, é um ângulo de 30 graus, acabou. Tá? Aí aqui um exercício já começa a ficar um pouquinho mais trabalhoso, né? Vou falar mais difícil não, mas um pouco mais trabalhoso. Então, olha lá, esboçar a perspectiva isométrica da peça a partir da projeção ortogonal com as medidas em milímetro, representada na figura 4.42. Então, nessa daqui, ó, parecendo uma escada, né? Parecendo uma escada. Quando você olha a vista lateral esquerda, dá isso daqui, tá? E quando você olha de cima, dá isso daqui. Então, se eu preciso fazer essa representação, olha lá, essa parte aqui está parecendo uma escada, só que tem esse pedacinho aqui, ó, que quando você olha por cima, ele dá... Você olha por cima, é esse pedacinho aqui, ó. Olha lá. Um pedacinho aqui. Tá? E quando você olha aqui a vista lateral aqui esquerda, você vai ver o quê? Você vai ver esse retângulo, você vai ver esse aqui que parece um L, né? Ou um B minúsculo, e essa outra parte aqui no fundo. Então tá aqui, ela parece um B minúsculo. Esse quadradinho aqui e esse retângulo aqui, certo? E é isso, tá? Então, com isso aqui acaba aí a sessão 4.2 também, ok? E aí, ó, tá te dando aqui um desenho em projeção ortogonal, e aqui no caso a perspectiva isométrica, já que aqui é 30, aqui é 30. Aqui o modelo não foi nem sabão, o modelo aqui no caso é em isopor, tá? Um corte para esse modelo em isopor, um corte aqui foi feito. E aqui no caso, uma situação, problema, para você estar fazendo o desenho. Ok? Olha lá, projeto de bolo. Olha que bonito. Deu até fome, né? Sexta-feira à noite. Deu até fome o projeto aqui do bolo. Tá? Então, assim, muito mais do que saber, né, a perspectiva, tá, gente? É você saber desenhar esse negócio. E você só vai aprender a desenhar esse negócio desenhando. Então, mãos à obra aí, ó. Pega seu caderno, pega uma folha de papel e vai desenhar essas coisas. Tá? Com isso aí, a sessão 4.2 também já foi. 4.3, perspectiva cavaleira. Tá? Estuda a perspectiva cavaleira. Então, na perspectiva cavaleira, a aresta, ela está de frente, né? Ou seja, né? A aresta, ela fica paralela à linha horizontal, tá? Apoiada sobre ela, é a perspectiva cavaleira, né? E aí você vai fazer o desenho nela, tá bom? Vamos dar uma adiantada nisso daqui. Bem, só recapitulando aí, o que nós temos? Nós temos semana que vem, a gente ainda tem aula,
tá? Hoje não vai dar para vencer as 4 sessões. Mesmo que dê, eu não vou vencer as 4 não, porque é muita coisa. Ok? Já tinha falado que ia dar só 2 sessões hoje, vamos para a terceira, porque enfim, o negócio aqui é rápido. Mas a última sessão a gente faz na semana que vem. Na outra semana já é a primeira semana de dezembro. Na primeira semana de dezembro já é a nossa avaliação, tá? A nossa prova. Então, para a semana que vem, na outra semana, primeira semana de dezembro, já é a nossa oficial 2. Então, fica atento aí para não perder prova, tá? Não perder prova para, a partir da primeira semana de dezembro, já está todo mundo aí de férias. O que mais vai acontecer é gente, não consegui assistir uma aula, eu não consegui isso, rapaz, resolve logo essas coisas e me manda, né, para a gente poder ficar livre logo, tá? Mas estamos juntos até o Natal, né? O último dia do semestre é dia 19 de dezembro. Espero não ter que ter aluno nenhum comigo até lá. Mas se tiver, a gente vai ficando, né? A gente vai ficando. Então, aqui o não pode faltar é quando começa realmente o conteúdo, tá? Então, na perspectiva cavaleira, ela é um tipo de projeção axonométrica oblíqua, que a gente já tinha visto, né? Então, a axonométrica oblíqua vai ser a cavaleira e a militar, tá? Então, uma das faces é paralela ao plano de projeção, ou seja, eu tenho aqui o eixo horizontal, uma das arestas aqui fica em cima dele, tá? E depois eu tenho esse ângulo aqui, que pode ser de 45, pode ser de vários tipos, o mais comum de 45, ok? Então tem aqui o eixo vertical, tem aqui o eixo horizontal. Então essa face aqui, ó, ela está dentro desse plano, tá? Como tinha sido falado lá na perspectiva cavaleira, eu tenho ali, ó, a vista frontal, eu tenho a vista lateral direita e eu tenho a vista superior. Vista frontal, lateral direita, vista superior ou em planta, tá? Entre a perspectiva isométrica e a perspectiva cavaleira, qual é o tipo de perspectiva com maior aplicação na engenharia? Bem, a isométrica, com certeza, tá? Tá lá. Resposta, já que está pedindo para refletir, já está dando a resposta. A isométrica, com certeza, é a maior, mais aplicação. Mas, às vezes, você pode usar alguma outra também, não tem problema não, tá? Desde que você indique. Então, na representação em perspectiva cavaleira, as arestas referentes ao comprimento e altura são paralelas ao plano de projeção. E quando projetadas, aparecem nesse plano exatamente com a mesma medida que possuem no real. Ou seja, isso significa que estão em verdadeira grandeza. Então, quando a medida que está lá é a mesma que está no real, é verdadeira grandeza. Quando não está, não é. Tá? Então, as arestas referentes à largura ou profundidade, elas aparecem de maneira deformada, ou seja, elas não estão em verdadeira grandeza. Essa redução da profundidade é para oferecer uma impressão mais precisa do objeto, tá? Para dar aquela ideia de profundidade mesmo, tá? Além disso, a deformação depende da direção tomada pelas retas projetantes, né? Se vai ser 15 graus, se vai ser 30 graus, 60 graus, 75 graus, depende do ângulo. Então, nesse tipo de configuração, lá, face frontal, VF, tá? Face frontal, é exibida em verdadeira grandeza, ou seja, as arestas são representadas sem redução. Por outro lado, as outras faces aparecem oblíquas e distorcidas, unidas pelas arestas da face frontal, como mostra essa figura aqui. Então, essa daqui, ó, ela apareceu no tamanho certo. Essas outras aqui, elas já aparecem distorcidas. Essa aqui aparece no tamanho normal, essa aqui aparece distorcida.
É o que acontece, né? Você olha para uma geladeira mesmo, dependendo do ângulo que você olha, parece que a parte de cima dela está pequenininha, tá? E na verdade não tem nada pequeno lá, né? Ela tem o tamanho que ela tem mesmo, tá? Isso aí vai mudar de acordo com o ângulo. Se o ângulo for de 15 graus, essa daqui já fica mais parecido com a verdadeira grandeza, e essa de cima aqui parece que é menor. 30 graus, ó, tá? Igual a mais 45 graus. Essas duas aqui, elas ficam praticamente do mesmo tamanho, distorcidas, mas distorcidas iguais. 60 graus, essa daqui vai ficando bem magrinha. E quando é 75 graus, essa daqui nem parece, né? Embora ela tenha a mesma dimensão dessa, ela quase que some, tá? Então, a apresentação aí da coisa, tá? Então, quando você tem o ângulo de 15 graus, você tem uma redução de 1/4 da fugante. 1/4, aí ele põe aqui 2/4, né? 1/4, tá, gente? Põe um aqui. Quando você tem 30 graus, tem uma redução de 2/3 da fugante. Quando você tem 45 graus, você tem redução da fugante em meio. Ou seja, né, se aqui medir 2, aqui só mede 1. Tá? A cavaleira 60 graus tem uma redução de 1/3 na fugante. Então, se aqui medir 2, você tem a redução de 1/3, aqui vai medir 1,2. Né? 1,2? 1,2333. Algo assim. Tá? E 75 graus você tem a redução de 2/4. E aqui põe 1/4. Tá? 2/4 aqui, ó, na fugante. Tá? Redução aqui de 2/4. Então, essa figura aqui é a 4,60, você tem uma perspectiva cavaleira. Tá? Então, aqui a figura apresenta um prisma retangular em perspectiva isométrica. Conclui-se, né, que a vista frontal da peça é representada pelos eixos de comprimento e altura. Então, isso daqui está na perspectiva isométrica. Tranquilo? Está escrito cavaleira isométrica. Agora, como é que ela ficaria na cavaleira? Bem, para ela ficar na cavaleira, uma dessas arestas aqui tinha que estar... uma dessas arestas aí tinha que estar paralela à linha horizontal, né? A essa linha aqui, tá? No caso, isométrica. – 4,61, cavaleira. Perspectiva cavaleira. Também não tem perspectiva cavaleira aqui, não. Ei, Jesus. Tá? Pula isso aqui, tá? Esses dois aqui estão errados. Vamos para cá. Parâmetro da perspectiva cavaleira. Para que a perspectiva cavaleira possa ser desenvolvida, dois parâmetros precisam ser previamente definidos. O ângulo da cavaleira alfa e o fator de deformação K. O ângulo alfa pode ser definido como sendo o ângulo formado da linha auxiliar horizontal, da projeção e pela projeção da profundidade do objeto. Tá? Então, é esse ângulo aqui, né? Voltar aqui onde realmente tem a coisa. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma linha aqui horizontal, uma das arestas está apoiada em cima dela e eu tenho aqui esse ângulo. Esse ângulo. Qual é o ângulo que eu estou usando? É 30, é 15, é 45, é 60, é 75? Aí alguém vai falar, professor, por que eu não uso 53? Você pode usar, difícil vai ser você medir 53, né? Difícil vai ser isso. Porque você tem que pensar que você está trabalhando com um esquadro. Então, esquadro, você tem um esquadro de 30 e 60, né? E você tem um esquadro de 45. Então, quando você pega o esquadro de um 30, outro 60, outro 90,
Você consegue esse de 30, você consegue esse de 60. Quando você pega o de 45, você consegue esse. Se você pegar 45 mais 30, você consegue o de 75. E se você fizer o contrário, né? Põe o de 45 aqui, depois põe o de 30 aqui. 45 com 30 dá 75. Para 90 falta 15. Então depende de onde você apoia. Você consegue aqui o de 75, você consegue o de 15. Você quer fazer de 53? Né? Sei lá. Tá caçando chifre na cabeça de cavalo, né? Vai de 15 em 15 aqui, que é o que o esquadro te permite fazer. Tá? Mas agora eu tenho o AutoCAD. Faz lá do AutoCAD. Você vai ser a única pessoa no planeta Terra usando 53. Mas você quer ser o diferentão? Seja o diferentão. Ok? Então você tem que definir, no caso aqui, o ângulo. Então, os ângulos podem ser esses múltiplos aí de 15. 15, 30, 45, 60. Tá? O mais usado é o 45. E a gente tem que definir a deformação, o K. Tá? E essa deformação ela já foi definida ali para cima. Certo? Então, quando é isso aqui, você tem uma deformação de 1/4. Quando é 30, 2/3. Quando é 45, de meio. E por aí vai. Tá? E aí fica muito bem definido. Opa, até que enfim, uma perspectiva cavaleira correta. Então tá aqui, olha lá, 30 graus, 45 graus e 60 graus. Vista frontal, vista lateral direita e vista superior. E você tem o fator de deformação K. Ele depende do ângulo. Tá? Então, quando é 30 graus, é de 2/3, ou seja, 0,66. Quando é 45 graus é meio, 0,5. Quando é 60 graus é 1/3, 0,33. Por aí vai, já está lá em cima, é só colar lá de cima. Tá? Então, o fator de deformação ele vai atuar apenas nas projeções das arestas que no espaço são ortogonais ao plano de projeção, ou seja, aquelas que são paralelas ao eixo da largura. Então, a prática mostra que, se o fator de deformação varia entre 0,5 e 1, a representação da peça assemelha-se ao aspecto real dela. Portanto, para que a perspectiva assemelhe-se à peça real, é preciso utilizar esses valores. Então, você tem depois aqui a perspectiva cavaleira numa superfície cilíndrica. Então, a gente tem, neste caso aqui, alguns passos para serem seguidos. Primeiro passo, traçar o sólido básico que gera a peça. Segundo passo, dividir os lados do quadrado anterior ao meio para determinar o centro da circunferência a ser traçada. 3. Traçar as circunferências com compasso e tangentes à circunferência frontal. E 4. Apagar as linhas auxiliares e reforçar os traços definitivos. Tá? Vamos lá, primeiro passo. Desenho aqui os retângulos, os quadrados, né? Ligo aqui essa aresta com essa outra aresta com essa. Segundo passo, vou fazer aqui uma cruz, né? No ponto médio aqui. No ponto médio aqui, encontro isso. Depois que eu fiz isso, liguei lá em cima, aí eu pego e ligo bem aqui, ó, como se fosse 45 graus aqui, ó. Ó, 45 graus. Ligo daqui para cá. Tá? Aí depois eu apago essas outras. Na hora que eu apago essas outras, eu tenho um cilindro. Tá? Aí quem é que vai pensar que vai desenhar um cilindro a partir disso daqui, né? Ninguém, né? Só mesmo quem faz desenho técnico. Tá? Qualquer outra pessoa vai chegar e vai fazer esse cilindro aqui de qualquer outra forma. Tá?
Então, lá, o uso da perspectiva cavaleira não é recomendado para objetos com detalhes circulares nas faces que não estão em verdadeira grandeza. Por quê? Porque vai distorcer a face, tá? Se eu tivesse que colocar a face circular, se ela fosse aqui, ó, isso aqui ia ficar um ovalado meio estranho, tá? Então, só nas faces verdadeira grandeza que você vai estar utilizando. Faça você mesmo, está pedindo para você desenhar o sólido representado na figura 4.65 em perspectiva axonométrica isométrica. Tá? As medidas da perspectiva cavaleira não foram dadas. Considere que a peça foi desenhada com as cotas básicas da peça 70, 30, 45. Considere as medidas dos rebaixos iguais a 20, 30, 20. Os rasgos têm medida de 30, 30, 12. Ok? 30, 30, 12. E aí, assim, a perspectiva cavaleira, ó. Se eu passar uma linha aqui paralela a essa linha aqui, ó, ela vai estar passando nessas arestas. Então, isso aqui está em perspectiva cavaleira. Tá? A figura 4.65 em perspectiva axonométrica. Tá? Desenhar isso daqui na isométrica. Maravilha. Então, ele está na perspectiva cavaleira, a gente quer desenhar na isométrica. Vai pegar e dar um giro nela, né? Na isométrica, em vez disso aqui estar paralelo, eu vou ter aqui um ângulo de 30 graus. Ok? E aqui a gente tem que essa face aqui, que é a face frontal, ela está em verdadeira grandeza. Tá? E as outras têm essas medidas que foram dadas ali. E com isso, ó, acabou também a seção 4.3. O que você tem que fazer? Desenhar esse negócio aqui, tá, gente? Pega você para desenhar esse negócio em casa, tá? Faça aí seus desenhos, assista os vídeos aqui, ó, do YouTube. Coloque esse negócio certinho aqui, ó, dentro da folha de papel. Faça a legenda ou carimbo aqui embaixo. Encontre aqui mais ou menos o centro onde você vai ter que fazer o desenho. Não adianta você chegar e desenhar esse negócio aqui em cima. Quando você for desenhar essa parte, ela está saindo aqui da folha. Tá? Então você tem que encontrar esse centro aqui. Quando você está no AutoCAD é mais fácil, né? Você sai arrastando ele com a mãozinha para lá e para cá, vai. Aqui já é um negócio mais difícil um pouco. Tá? E faz esse exercício também aqui do avançando na prática. Beleza? Então tá ali, ó. As reduções aí da perspectiva cavaleira. Isso. Essa sessão 4.4 a gente faz aula aqui também, tá? Vimos aí Make the Flash aí 3 sessões, tá bom demais. Semana que vem a gente fecha aí essa sessão 4.4 e encerra aí o semestre. Beleza? Obrigado aí pela presença de todos. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Parando a